abençoou, foi uma viagem sem nenhum problema, tivemos nenhum percalço na nossa viagem. Eu sei que vocês oraram por nós, muito obrigado pelas orações. E agora eu quero falar com vocês hoje sobre amadurecimento, crescimento espiritual. E para falar sobre isso, eu vou ler um texto, é um assunto que eu já comentei com vocês aqui, mas eu falei uma parte e hoje eu vou repetir aquilo que já falei e vou acrescentar, vou concluir o meu raciocínio a respeito. A gente encontra esse texto em Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 12 até o versículo 17. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque é uma obrigação simples, mas ela precisa de discernimento, a gente precisa entender da melhor forma possível o que estamos dizendo. Vamos lá. Aos Colossenses capítulo 3 e versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo hábito em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui diante da tua presença e vamos falar a tua palavra, mas nós te pedimos que o teu Espírito Santo esteja na nossa direção e que ela possa penetrar no mais profundo da nossa alma para compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Glória a Jesus. Irmãos, como eu já disse, nós vamos falar sobre crescimento espiritual, uma vida madura. É esse o nosso foco. Para falar disso, nós pegamos então esse texto, que é o texto que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos da igreja de Colossos, e ele fala exatamente disso, as características de um crente maduro. Mas antes de a gente entrar diretamente nesse assunto, vamos nos lembrar de que Paulo, todos já ouviram falar a respeito do apóstolo Paulo, foi o escritor que o maior número de cartas escreveu no Novo Testamento. E todo o Novo Testamento é o escritor que tem o maior número de livros. E ele escreveu para igrejas e escreveu também para os seus filhos na fé, para os seus ministros. Mas tanto as cartas que ele escreveu para as igrejas locais e as cartas que ele escreveu para os seus ministros, todas elas têm o mesmo foco, que é o crescimento espiritual. Isso para Paulo era muito importante. Tudo que ele fazia era visando o crescimento espiritual da igreja, dos seus obreiros e consequentemente de toda a igreja de Deus. Para ele isso era a coisa mais importante. Ele sempre batia nessa tecla. Então não há nada importante como o crescimento do corpo de Cristo. O que é isso? O aperfeiçoamento. Fazer as coisas de Deus da melhor forma possível, da forma mais plena, mais completa. Então é isso que Paulo chama de crescimento espiritual. Em todas essas cartas, como já disse, ele tem o mesmo foco, que é falar a respeito desse crescimento espiritual. E quando ele escreve as cartas,
enviadas para igrejas, e até mesmo as que são enviadas para obreiros, você lendo a carta, você vai perceber que Paulo tinha algum problema com aquela igreja. Quer dizer, aquela igreja tinha algum problema que Paulo precisava corrigir. Ou então, aquela igreja estava bem, e Paulo dizia: olha, graças a Deus pela fé que vocês têm, pelo crescimento espiritual de vocês. Quando a gente pega a carta e a gente começa a ler, a gente começa a perceber o motivo pelo qual Paulo escreveu aquela carta para aquela localidade. Porque ele está dizendo na carta: eu estou escrevendo por esse e esse motivo. Então, estou escrevendo para corrigir, ou então escrevendo para elogiar essa igreja pelo seu crescimento espiritual. É assim que acontece. Quando ele escreve para a igreja de Corinto, a primeira carta que ele escreve, então Paulo revela que aquela igreja ela não estava indo bem espiritualmente. E ele diz por quê? No capítulo 3, ele fala a respeito daquela igreja, aqueles irmãos. Ele recebeu notícia de que aquela igreja estava em contenda, os irmãos estavam discutindo entre si quem era o melhor pregador, quem era o melhor apóstolo, e não havia comunhão entre os irmãos. Eu sou de Paulo, você dizia: não, eu sou de Apolo, eu sou de Ceifas. E aí Paulo recebe essa notícia, e ele então escreve a carta de Corinto para dizer: eu estou perplexo com o que está acontecendo com essa igreja, porque pelo tempo de vida dessa igreja, já era para ela ser uma igreja madura, mas ela está agindo como criança, como menino na fé, discutindo. A criança briga por qualquer coisa, né? Então, eu pensei que vocês tivessem evoluído, tivessem preparados para ouvir uma pregação mais sólida. Entretanto, vejo que eu preciso voltar a falar com vocês como meninos na fé, como crentes carnais, porque vocês não evoluíram, não cresceram. E quando o escritor aos Hebreus, ele escreve também uma carta, a carta aos Hebreus, aquele grupo de irmãos, ele faz também alusão à falta de crescimento daquela igreja, daquele grupo de irmãos. Ele diz a mesma coisa, no capítulo 5, versículo 11 e 12, ele vai dizer: pelo tempo decorrido, pelo tempo que vocês estão na igreja, na fé, esperava-se que vocês tivessem maduros, tivessem crescido no conhecimento. Então, para Paulo, para o escritor aos Hebreus, que pode ser Paulo ou pode ser outro, a falta de crescimento na igreja era uma coisa muito triste, um problema muito sério que precisava ser resolvido. Não podia continuar. É como uma criança que nasce e espera-se que com 6 meses ela já esteja mais evoluída do que no dia que nasceu, com 1 ano já esteja andando, com 2 anos já esteja chamando papai e mamãe. Se isso não acontece, os pais ficam preocupados. Como que a criança não desenvolve? Está do mesmo jeito de quando nasceu. Tem algum problema? É óbvio que tem algum problema, né? Então, na fé é semelhante. Como que pode? Um crente se converte e com 2 anos, 3 anos, 10 anos de crente, continua a mesma coisa, não evolui, não cresce espiritualmente. Então Paulo escreve aos irmãos de Corinto e ele diz: olha, eu estou assustado com vocês, esperava mais de vocês, esperava já poder falar uma palavra sólida. Agora, o que Paulo chama de comida sólida? O que ele chama de crentes carnais, crentes que não passaram do básico, que ainda estão nos princípios elementares? Isso é interessante, nós precisamos saber o que isso significa. Quando ele fala a respeito disso, ele está dizendo que quando uma pessoa se converte, um novo convertido, então ele não sabe nada a respeito de salvação, a respeito da Bíblia, mesmo que ele tenha ouvido falar de Deus, mas é muito vago. Ele ouviu falar, mas não tem experiência com Deus. Ele ouviu falar, mas não tem conhecimento experimental de Deus. Então é ensinado para ele as coisas básicas. Se fala para ele sobre o batismo, se fala para ele sobre o inferno, sobre o céu,
São as coisas básicas do cristianismo. Olha, você se arrepende, fala-se de arrependimento, de santificação, coisas que são básicas para o novo convertido. Sem esse conhecimento básico, não pode uma pessoa dizer que é salvo. Ninguém entregaria a sua vida para alguém que você não conhece em hipótese nenhuma, né? E para você se entregar para Jesus, você precisa ter um conhecimento pelo menos básico de quem é Jesus, para você poder entregar a sua vida a Ele. Então, quando ele fala de princípios elementares, ele está falando exatamente dessas coisas básicas. Aí ele diz, mas eu vou ficar o tempo inteiro falando para a igreja dos princípios elementares. Eu tenho que falar para a igreja de coisas sólidas. Passou o tempo do básico. Agora vamos começar a estudar as coisas sólidas, as coisas firmes, a comida sólida. É o que Paulo começa a dizer. O crente em Jesus Cristo, olhamos aqui. Afinal, o que Paulo se refere quando ele fala sobre isso? Bom, agora nós vamos entender o que Paulo está dizendo com o crente que apenas tem o básico e aquele que nem o básico tem. Aquele que conhece a Cristo e aquele que de fato não conhece hipótese nenhuma. Como que a gente sabe se um crente é maduro, se ele não é maduro? Se ele é um crente espiritual, se ele é um crente carnal? Sabe-se pelas suas atitudes, pela forma de agir, se percebe se esse crente tem ou não maturidade. Como o apóstolo, ele fala com a igreja de Colossos, que nós vamos falar daqui a pouco, mas antes disso vamos pensar se nós somos crentes maduros ou não. Como que a gente sabe? Eu disse que é pelas nossas atitudes. Então, se o crente ele está na igreja e ele não aprendeu que o fato de estarmos no corpo de Cristo é para servir a igreja, para servir o corpo de Cristo, então isso fica muito difícil de compreender o que é maturidade. Quando um crente reclama que é maltratado, que é desprezado, que não é cuidado o suficiente, que não é tratado de uma forma maravilhosa como ele esperava, então você sabe que esse crente não entendeu ainda o que é maturidade cristã, o que é ser um servo. Porque servo, ele foi chamado para servir, exclusivamente para servir. E ele reclama do quê? Como que o servo vai reclamar se alguém não lhe serve bem? Mas ele não foi chamado para ser servido, ele foi chamado para servir. Como que ele reclama se não é bem servido? Não sei se os irmãos estão entendendo. O crente, como que se faz a diferença entre o crente maduro e o crente carnal? O crente maduro é aquele que se propõe a servir, que aprendeu que ele foi chamado para servir. O crente carnal, ele pensa que ele está na igreja para ser servido. E isso faz toda a diferença, isso faz um divisor. No capítulo que nós lemos, aquele capítulo de Colossenses, logo no primeiro capítulo, aliás, no capítulo 3, nos versículos 3 ao 8, do primeiro capítulo de Colossenses, 3 ao 8, Paulo mostra que aquela igreja era uma igreja que estava satisfazendo o anseio dele. Ele diz: damos sempre graças a Deus, Pai nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a palavra, a graça de Deus na verdade. Bom, para Coríntio, ele diz: eu esperava mais de vocês, estou decepcionado porque vocês ainda são carnais. Para Colossos, ele escreve uma carta e diz: eu dou graças a Deus pelo crescimento espiritual de vocês.
Se nós perguntássemos, se ele Paulo tivesse escrever uma carta para a igreja de Limeira, o que será que Paulo escreveria ao nosso respeito? O que será que ele acharia da nossa igreja, né? Somos crentes espirituais ou somos crentes ainda no básico, ainda nos princípios elementares? Eu creio que essa igreja é uma igreja em um nível acima do básico. Não sei se ela é uma igreja plena de conhecimento, mas ela é uma igreja acima do básico, uma igreja que tem discernimento, uma igreja que é bem treinada, que é bem ensinada. Jesus Cristo falou a respeito do treinamento das pessoas para servir, e ele colocou, como está escrito em Efésios, ele chamou pessoas para treinar o corpo de Cristo, para que o trabalho, para que o servir seja muito bem feito, seja de primeira qualidade. Pessoas treinadas para servir bem. Louvado seja o nome de Jesus. Então ele diz: olha, dou graças a Deus. E tem uma frase nesse versículo que o apóstolo diz: produzindo frutos, no versículo 6, e crescendo. Isso é um sinal, uma característica de uma igreja madura: crescendo e dando fruto. Uma igreja que guerreia entre si, ela não dá fruto, ela se destrói, ela acaba perdendo o seu potencial, e ao invés de ir para frente, ela retrocede. Uma igreja que olha para Cristo e os crentes se propõem a servir o Senhor, é uma igreja que cresce e uma igreja que dá fruto. É isso que o apóstolo está dizendo. Indo lá naquela passagem que nós lemos, em Colossenses capítulo 3, e o versículo 13 agora, né, da leitura que nós fizemos, ele dá característica de um crente maduro. O que faz um crente maduro? Como que é o desenrolar, o servir de um crente que cresceu espiritualmente? No versículo 13, suportai-vos uns aos outros, suportai-vos mutuamente. Uma igreja que os crentes suportam uns aos outros, ela não tem contenda, porque as pessoas aprendem a conviver com as fraquezas dos outros. Não tem santo na igreja, não tem deuses na igreja, são seres humanos, e seres humanos falham, né? Seres humanos falham. Então a igreja aprende a conviver com as fraquezas uns dos outros. E quando alguém fraqueja, aquele que está um pouco mais forte, ele se compadece e de alguma forma tenta colaborar para que aquele que está fraco se levante. É assim que é uma igreja madura. Ela não vai condenar, não vai expulsar, não vai jogar fora, não vai cortar. Ela vai pensar: precisamos empenhar força naqueles irmãos que estão precisando de ajuda, que estão precisando de apoio. É assim que age uma igreja madura. Então, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Perdoar, irmãos, não é coisa de crente menino, de crente criança. Perdoar é coisa de crente maduro. Veja que para Coríntios ele não fala isso. O grupo de Efésios também não ouvia essa palavra, perdoar uns aos outros, porque é coisa que se diz para uma igreja que já aguenta ouvir uma palavra sólida. Essa é uma palavra sólida. Vivam em paz. Não deve haver contenda entre vocês. Não deve haver discriminação entre vocês. Então, suportem uns aos outros, convivam com as fraquezas uns dos outros e colaborem para que essas fraquezas sejam superadas. Glória a Jesus. E no versículo 16, ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, habite ricamente a palavra de Cristo no nosso coração. Isso é prova de crescimento espiritual. E a partir daí, ensinem uns aos outros, aconselhem uns aos outros, o gratidão, o louvor a Deus, para que esses que estão com algum problema possam ser recuperados.
Glória a Jesus. A maior lição que nós já aprendemos na Bíblia sobre servir e servir bem foi dada pelo Senhor Jesus. Quando lá no capítulo 13 de João, ele está com seus discípulos, ele pega uma bacia, coloca água, e daí ele pega uma toalha, cinge os seus lombos com aquela toalha, quer dizer, que amarrou na cintura a toalha, lavou os pés dos seus discípulos e secou com aquela toalha. Então, ele disse: olha, eu faço isso para dar exemplo. Os irmãos já fizeram várias interpretações daquele texto, mas o que Jesus realmente quis ensinar no texto de João, no capítulo 13, é exatamente o serviço, como servir. Vocês já ouviram falar de reis, reinados, em que uma pessoa que entrava no trono, não é, ou na sala do trono para servir, se apresentar diante do rei, era considerado um alto oficial. Levar o copo, o cálice na mão do rei, é um prestígio muito grande. Entrar na presença do rei, assistir na presença do rei, era um privilégio muito grande, não era para qualquer um, eram pessoas escolhidas. Quando Jesus serve, ele faz exatamente o contrário. Um rei servindo aos servos. Ele era o rei. Agora não era o servo servindo o rei servindo aos servos. E servindo bem, muito bem, lavando os pés de todos eles, sem fazer acepção. Se o pé estava mais ou menos sujo, era lavando os pés dos seus discípulos. O que nós aprendemos com isso? Aprendemos que no corpo de Cristo nós fomos colocados para servir aqueles que necessitam ser servidos. Quando se fala da parábola do bom samaritano, então Jesus apresenta aquela parábola, e ali tem uma coisa muito importante que eu quero meditar com vocês: o seguinte, que quando ele fala de quem deve ser servido, então ele mostra a figura do samaritano, e depois ele diz a respeito de que o que deve ser servido é aquele que necessita ser servido, seja ele quem quer que seja, porque ele está dizendo: o seu próximo é aquele que está precisando de você. Esse é o seu próximo, não importa quem ele está precisando ser servido. A igreja aprende a servir dessa forma. Então Jesus, ele reúne os seus discípulos e ele dá essa lição de que servir não é servir somente o rei, é o rei servindo aos seus servos e dizendo: olha, eu não vim para ser servido, embora sendo rei, não vim para ser servido, eu vim para servir. Todos nós que aqui estamos não fomos convidados para ser servidos. Então, quando nós nos ofendemos porque não somos servidos, é uma tolice, é coisa de criança, não é coisa de crente maduro. O que você acha que você é para ficar magoado porque você não é tratado à altura que você acha que deveria ser? Você é rei ou você é servo? E sendo rei, você está para servir ou está para ser servido? O Senhor disse: eu vim para servir e não para ser servido. Crente não foi chamado para ser servido, crente foi chamado para servir. E o Senhor levantou apóstolos, levantou profetas, evangelistas, mestres, para ensinar o corpo de Cristo, todo o corpo de Cristo, a servir e servir bem, fazer as coisas com perfeição, como servos do Deus Altíssimo. Glória a Jesus. E servir não é apenas a gente orar, ouvir uma reclamação, né? Alguma dor, dar alguma palavra, vai além disso. Ela é mais abrangente. Porque quando o apóstolo João, na sua primeira carta, ele fala a respeito de servir, e aí ele diz: olha, se você for na casa de alguém que está necessitando, e você der uma palavra e orar, é pouco. Se ele estiver com fome, então ele precisa comer. É
mais do que isso, tirar daquilo que temos para servir uma pessoa que tem uma necessidade física, ele precisa de comida. E o apóstolo Tiago vai na mesma linha de João, dizendo a mesma coisa: olha, se você for visitar alguém, e esse alguém estiver com fome, ou estiver sem roupa, e você não ajudar em nada, simplesmente fizer uma oração e dizer, vai em paz, seja abençoado, é muito pouco. É muito pouco. Mesmo porque o Senhor dos Exércitos, que nos chamou, Ele nos deu uma bênção completa, uma bênção total. Nós que estamos aqui somos testemunha de que o Senhor nos abençoou, perdoando os nossos pecados, apagando todas as nossas transgressões, escrevendo o nosso nome no livro da vida, nos fazendo cidadãos dos céus, do Deus Altíssimo, Filho do Altíssimo, herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Ele nos fez isso. E além disso, quando os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, o que eu vou ganhar se largar tudo para te servir? Nessa vida vocês terão 100 vezes mais, e por fim a vida eterna. Todos nós que aqui estamos podemos testemunhar de que quando aceitamos a Jesus e até hoje, a nossa vida já tem 100% de diferença daquilo que nós éramos antes de conhecer Jesus. Aleluia, porque Jesus nos abençoou. Olha, nós ouvimos falar de tantas coisas ruins que acontecem no mundo, e Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido, Deus tem nos livrado do mal, Deus tem abençoado a nossa mesa, Deus tem abençoado a nossa família. Então, já temos 100 vezes mais, e por fim temos a garantia da vida eterna de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Meus irmãos, então a gente tem que entender a palavra de Deus e pegar e viver da melhor forma possível, mas a nossa cabeça precisa mudar em relação à nossa condição. Ele fala, eu sou filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Quem tem dúvida disso? Ninguém tem dúvida, nós somos filhos de Deus. Aleluia. Mas essa filiação não nos tirou a responsabilidade e o status de servos, porque Deus está muito acima, né? Está muito acima. Então nós somos filhos porque o Senhor nos deu por sua misericórdia e graça, mas não deixamos de ser servos, de servir, ou seja, Ele vai ser sempre o nosso eterno Senhor, o nosso eterno Rei, vamos servir eternamente. Glória a Jesus, porque é assim que a Bíblia nos ensina. Nós pegamos aqui uma relação de versículos que a gente não vai ler, mas a gente tem pelo menos, sei lá, acho que uns 10 versículos aqui que eu listei, de versículos que ele fala: servir uns aos outros, suportar uns aos outros, trabalhem uns pelos outros, carreguem as cargas uns dos outros. A Bíblia está cheia disso. O Novo Testamento, quase todos os livros do Novo Testamento falam a respeito disso, de servirmos uns aos outros, e nunca fala dos outros não servir. Nunca fala, olha, você espera que os outros sirvam você. Não, é sempre que nós temos que servir, temos que suportar, carregar as cargas uns dos outros e assim por diante. E aí, sabe, o fundamento disso é que para ser salvo, vocês não fizeram nada. Foi Jesus que fez por você, foi Ele que morreu, foi Ele que deu a sua vida, e por isso você foi salvo. Então, da forma como Ele fez com você, faça você também em relação ao seu irmão. Aleluia. Você era fraco, o apóstolo Pedro chega a dizer: vocês não eram povo, agora vocês são povo, agora vocês são povo e povo de Deus. Então, nós não éramos nada e o Senhor nos fez povo seu. Agora, a gente olha ao nosso redor e às vezes a gente quer ser servido e acha que é importante que todo mundo tem que se voltar para nós, mas é exatamente o contrário. Eu servi, e da forma como eu servi vocês, então sigam vocês também, os irmãos de vocês. Ajam com o mesmo pensamento, como eu agi. Não é uma coisa difícil de entender, é um pouco difícil de praticar, porque o nosso orgulho muitas vezes nos impede de sermos crentes leais, fiéis. Mas vamos colocar isso no nosso coração. Isso chama-se humildade, né? Diante de Deus, não fique reclamando de nada. Sempre olhe para a frente e diz: Senhor, será que eu fiz certo o meu trabalho? A minha missão de servo? Será que estou fazendo direito? Se não estou, que o Senhor me abençoe, me ajude, me revele
para que eu seja um servo cada dia melhor. Meu Deus, não deixe que eu deixe passar nenhuma oportunidade que me for concedida de cuidar de alguém, de ajudar alguém. Sempre que houver uma oportunidade, me dá forças para que eu possa cumprir a minha missão de servo. Amém? Amém. Glória a Jesus. Que Deus abençoe essa igreja grandemente. Não vou tomar mais espaço, já falei bastante, suficiente para hoje. Mas eu quero fazer uma oração com vocês. Pedir a Deus que o Senhor nos abençoe. Somos um rebanho tranquilo, né? Mas não somos perfeitos. Precisamos melhorar e muito. O apóstolo Paulo fala para essa igreja, logo em seguida ele vai dizer: eu quero que vocês continuem nesse caminho. O caminho está certo, mas não chegou ao final. Continue dessa forma, melhorando cada dia mais. Para os irmãos de Éfeso, ele escreve: olha, eu estou orando, pedindo a Deus que envie o seu Espírito Santo para que produza dentro de vocês, no interior de vocês, o amor de Cristo de forma genuína, para que vocês possam amar da forma como Cristo amou. Vocês conheçam o amor de Cristo na sua altura, na sua profundidade, na sua largura e no seu comprimento. E para isso vocês precisam que o Espírito Santo revele em vocês. Então nós precisamos, para ser crentes, para ser servidores fiéis, ter o Espírito Santo que vai nos dizer da necessidade de servirmos uns aos outros com fidelidade. Amém? Vamos nos colocar em pé, eu quero orar com vocês. Glória a Jesus. Vamos orar ao nosso Deus, orar pelos irmãos que estão presentes, para que o Senhor nos abençoe e cada dia a gente esteja melhorando. Para que Paulo nos escreva uma carta dizendo: não, você não sai do lugar nunca, vamos crescer, né? Vamos avançar, vamos passar por esse vexame, não é vexame, é Paulo, não. Senhor nosso Deus, nosso Pai.